Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre essa ideia de refletir sobre o Evangelho. Estamos vivendo num tempo no Brasil onde há muita confusão a respeito da centralidade do Evangelho. Essa confusão não é apenas vista na vida cristã, em nossas vidas, né? Mas na igreja também. E com essa confusão, há implicações significativas para nós como pastores e líderes. E o líder que está buscando a centralidade no Evangelho e cristocentrismo em tudo que ele faz, se encontra, na minha opinião, hoje em dia, num mar cada vez maior de definições do que é a missão da igreja e mesmo do que é o Evangelho. Concorda comigo? Alguns tendem a até confundir essas duas questões. E pelo que eu tenho visto, há 4 tipos de grupos, pelo menos na igreja brasileira. E também lá na minha terra tem esses grupos, né? E no meio a essa mar de definições, nós temos pelo menos 4 perspectivas. O primeiro grupo proclama que a igreja deve enfatizar a justiça social. Que devemos pregar o Evangelho e, se necessário, usar as palavras. Isso foi dito aparentemente a Francisco de Assis, né? Enquanto a gente acha que ele, embora ele nunca disse isso, para que a gente possa entender. Justiça, esse grupo diria, justiça é o meio para promover o reino de Deus e nós viemos para proclamar o reino como precursores. E o objetivo do Evangelho não é apenas a renovação da mente humana ou do coração, mas a renovação de todas as coisas. Portanto, para este grupo, o Evangelho é a solução não só para o coração humano, mas para os enormes problemas sociais que nós enfrentamos. E qual é a minha observação? Há muita verdade nisso, né? Há muita verdade nisso. Um segundo grupo proclama que é o púlpito, isso não é púlpito, mas pode entender, né? Que irá transformar a sociedade. Que tanto o Evangelho quanto a missão devem ser mais restritos, especialmente numa igreja que está se dando cada vez mais ao sincretismo. Afinal de contas, a igreja é a agente transformadora de Deus, né? E termos como contextualização são problemáticos porque eles tendem a desvalorizar a tradição e não são explicitamente bíblicos, porém, há marcas de uma igreja saudável e a gente vai decidir quais são essas marcas. E devem ser observadas. E a primazia de pregação é apenas uma. E esse grupo fala que muitas igrejas têm se distanciado do Evangelho. E qual é a minha observação? Há muita verdade nisso também, né? Eu concordo com muita coisa. Um terceiro grupo proclama que a criatividade, a inovação, o engajamento cultural deve crescer na importância na igreja. Por esse grupo, relevância é chave. Então, devemos transformar nossos cultos para que as pessoas comuns possam entender sobre o que é o Evangelho. E eles dizem, o institucionalismo nos afastou tanto de Atos capítulo 2, né? Esse ideal que eles têm, embora realmente ninguém de nós sabe exatamente como era a igreja em Atos capítulo 2. Mas com isso nós precisamos inovar missionalmente e contextualizar o Evangelho para alcançar gerações emergentes. E esse grupo se preocupa muito com o evangelismo, a plantação de igrejas. E qual é a minha observação? Há muita verdade nisso também. Tem muita coisa boa. E talvez haja um grupo número 4, né? Eles dizem que a igreja em sua forma atual simplesmente não é viável. Precisamos de um movimento.
A igreja como está falhando. Precisamos de oração 24/7. Precisamos viver uma vida mais radical, né? Precisamos voltar à igreja em casa, domésticas, e esquecer essa hype, não sei como dizer em português, hype, de grandes cultos com luz e fogo e todas essas coisas, né? As instituições falharam conosco, esse grupo diz, sejam culturalmente relevantes ou não. Então nós precisamos simplesmente interceder mais. Vamos voltar para o discipulado, para a comunidade cristã básica. E qual é a minha observação sobre esse grupo? Há muito verdade nisso também. Então, em meio de todas essas perspectivas da igreja, eu me vejo concordando com muita coisa, né? Muita coisa. Deus se preocupa com a justiça? Sim. E quanto à centralidade da pregação e ensino na igreja? Sim. Será que Deus quer que façamos tudo que pudermos para alcançar os nossos vizinhos? Sim. E quanto à igreja na forma atual? Não é meio problemática? Sim. Sim, 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 sim. No mar de definições em relação à missão da igreja, cada tem pontos válidos e sua ênfase é válida. No entanto, cada pode nos distanciar a partir da centralidade do Evangelho se não formos cuidadosos. Como? Acredita no nosso próprio caráter. Eu acredito que devemos começar avaliando o nosso caráter e o caráter das nossas igrejas à luz do Evangelho. Concorda comigo? Temos que navegar em nossa própria vida para ter uma definição mais clara da missão de Deus para nós. Em segundo lugar, temos que levar o nosso povo para examinar as verdades do Evangelho. E tudo nos encontramos no próprio Evangelho. O mesmo Evangelho que nos dá tantas belas expressões da igreja e perspectivas sobre a igreja, nos dá também muita clareza de nossa missão pessoal, nossa missão corporativa e para a nossa liderança. Portanto, temos que começar com a nossa ênfase pessoal. E a frase, pregar o Evangelho a si mesmo, parece ser bastante útil, né? Pregar o Evangelho a si mesmo. Mas vamos pensar sobre essa frase por um momento. Por um minuto. Pregar o Evangelho a nós mesmos é fundamental. No entanto, a palavra, o termo pregação pode ser um pouco enganador. O problema é que nem todo mundo ouve quando alguém está pregando. Quem aqui é pastor entende isso fundamentalmente, né? Quantas vezes você já pregou uma mensagem até você mesmo se esqueceu do que você estava tratando? É comentário muito triste para aqueles de nós que pregam semanalmente. E eu quero dizer dos ouvintes, né? Infelizmente, aqueles que estavam no culto de manhã, se você tiver, né? Muitas vezes eles vão almoçar juntos e na hora de almoço, após o culto, nem lembram do que foi pregado. Só misericórdia, né? E se você pregar o Evangelho para si mesmo, a si mesmo, você precisa se certificar de que você está ouvindo a sua própria pregação. Isso exige reflexão. A pregação é um dos meios de Deus para tocar a coração. Mas assim, é uma reflexão diária. O líder cristão deve não só pregar o Evangelho a si mesmo, ele reflete sobre o Evangelho todos os dias. Ele reflete sobre o Evangelho. Ele medita sobre o Evangelho. E se houver um problema de definição do caráter do líder cristão ou um pastor, se uma linha precisava ser traçada na areia entre líder que vive na missão, que funciona bem no contexto dele, e aquele que não consegue fazer isso, eu acredito que a diferença é isso, é este.
a nossa capacidade como pastores e líderes para refletir sobre o Evangelho. E a palavra refletir, às vezes, pela primeira olha, né? Parece um pouco fraca. Refletir, o que é isso? A atividade de reflexão quase sempre é subserviente a uma atividade como pregação. Especialmente na mente de um comunicador apaixonado. Quantas pessoas aqui são comunicadores, pregadores? Quantas pessoas aqui? Okay, a maioria de nós, né? Pelo menos 75%. Nós pregadores gostamos de pensar sobre a pregação. Pregar está associado com a emoção de um culto na igreja. Nós pensamos em nós e nossos dons para comunicar, para se comunicar. Mas a reflexão é diferente. A reflexão exige um nível de meditação sobre as verdades de Deus que a pregação em si não consegue às vezes. Reflexão requer tempo. Ela exige um espírito de oração. Exige meditar sobre as verdades de Deus e aplicar essas verdades às situações diárias. Exige exegese do seu coração. Nossas almas exigem essa exegese. Elas exigem meditação sobre as verdades de Deus. Portanto, devemos refletir diariamente sobre o Evangelho para vivermos plenamente à vista da cruz e permitir que a verdade do Evangelho possa definir cada momento de nossas vidas. Para fazer isso, devemos conhecer o Evangelho bem. E isso exige uma reflexão profunda. C.J. Mahaney escreveu isso aqui. Lembrar-nos do Evangelho é o hábito diário mais importante que nós podemos estabelecer. Se o Evangelho é a notícia mais importante do mundo, e se a salvação pela graça é a verdade que define a nossa existência, devemos criar maneiras de mergulhar nessas verdades todos os dias, 100 dias de folga permitido. Seu público é seu próprio coração, e a mensagem é simples. Cristo morreu pelos nossos pecados. É uma questão de sentar-se prendendo a sua própria atenção e dizer a si mesmo, escute. Isso é o que mais importa. Você está perdoado, você tem esperança, sua esperança é baseada no sacrifício de Jesus. Então vamos não visualizar esse dia de uma outra maneira. Vamos hoje ser governados por esta definição de verdade. O líder cristão não apenas prega o Evangelho a si mesmo, ele reflete sobre o Evangelho todos os dias. Todos os atributos de Deus são encontrados no Evangelho. Todas as características de Deus a gente pode ver no Evangelho. Todos os frutos do Espírito Santo que queremos dar, os dons do Espírito que a gente deve desejar, né? Ansiosamente, tudo isso pode ser visto no Evangelho. E no contexto da liderança pastoral, refletir sobre o Evangelho é algo inegociável. Devemos apontar para o coração em nossas devoções diárias, em nossa preparação pastoral. É impossível ser um líder missional se não refletirmos sobre o Evangelho, porque é a comunhão com o Espírito que traz clareza para as próprias tarefas de nossa missão diária. Entendeu? Eu vou ler isso de novo, porque eu acho que essa frase é muito importante. Impossível, ou pelo menos difícil, ser um líder missional se não refletir sobre o Evangelho, porque é a comunhão com o Espírito que traz clareza para as próprias tarefas de nossa missão diária. Irmãos, devemos refletir sobre o Evangelho. É assim, com essa ideia de refletir em mente, vamos considerar 4 implicações importantes hoje. 4 implicações para os nossos ministérios, nossas igrejas e, acima de tudo, a nós mesmos, para refletir sobre o Evangelho. Primeiro, refletir sobre o Evangelho nos lembra de nossa identidade. Refletir sobre o Evangelho nos lembra de nossa identidade.
Para os salvos, a boa notícia, a gente pode ler no Novo Testamento o seguinte: nós já fomos qualificados, entregues, redimidos e já fomos perdoados. Tullian, eu não sei como pronunciar o sobrenome dele, mesmo que ele seja americano. Tullian Tchivisky? Obrigado, gente. Ele escreveu o seguinte: tem sido amplamente aceito que na língua original grega, em Efésios 3-14, que a gente acabou de ler no início do nosso tempo aqui, é uma frase longa, e Paulo tornou-se tão sobrecarregado pela grandeza, imensidade, tamanho e doçura da maravilhosa graça de Deus, que ele nem sequer consegue respirar. Ele escreve num estado de êxtase controlado. Somos abençoados, escreve ele, em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Temos sido escolhidos, agraciados, redimidos, reconciliados, destinados e selados. Amém? Uma coisa que nós precisamos lembrar todo dia. Tudo que nós precisamos e desejamos, diz Paulo, nós já possuímos, tudo nós temos em Cristo. Ele já garantiu amplamente tudo que nossos corações anseiam por profundamente. E quando nós refletimos sobre o Evangelho, a gente não vai ter uma crise de identidade. Não vai acontecer. Você vai saber quem você é. Você não tem que se preocupar. Você vai ter confiança em quem você é. Seja uma igreja com 20 pessoas, uma igreja com 2.000 pessoas. Você vai ter confiança em quem você é. Você é filho de Deus. Ele te chamou com um propósito na mente dele. Tullian diz, nós não precisamos mais depender, portanto, da posição, prosperidade, promoções, da preeminência, do poder, do louvor, os prazeres passageiros ou da popularidade que temos tão desesperadamente perseguido por tanto tempo. Refletir sobre o Evangelho nos dá uma compreensão mais profunda do que nós somos posicionalmente, do que já é nosso em Cristo. O problema é que nós estamos inclinados a narcisismo. É verdade, gente. Nós temos essa inclinação. Um dos cofundadores de nosso movimento está vendo o seu mundo virando de cabeça para baixo por causa de tendências narcisistas. Não acho que isso não pode acontecer com você. Em algum lugar ao longo da linha, ele esqueceu que a sua identidade estava completamente em Cristo. Ele acreditava que, de alguma forma, tudo tinha que girar em torno do seu nome e a sua marca. E agora, infelizmente, a marca está fechando a loja. A melhor maneira de evitar as armadilhas de narcisismo que a mídia social abraça em sua plenitude. Estava falando com o pastor Hobson outro dia, né? E eu estou julgando eu mesmo, né? A gente sobreviveu 2.000 anos sem uma foto de uma reunião de oração postada no Facebook. Eu não vou te julgar porque eu faço as mesmas coisas, né? Mas será que a gente tem que fazer isso cada reunião, cada vez? Podemos celebrar, gente, o que Deus está fazendo. Podemos postar. Mas nós, como os líderes, nós precisamos modelar para o nosso povo as coisas de primeira importância. E às vezes, nossas orações, a gente deve fazer em segredo, né? João Batista, ele foi um grande exemplo disso, né? João Batista, quando questionado quem ele era, em João capítulo 1, simplesmente respondeu, ok, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. E às vezes, para entendermos o que nós somos, nós temos que entender quem nós não somos. Eu não sou o Cristo. Líderes caem o tempo todo
Devido a esse complexo de Messias. Complexo de Messias não tem lugar na liderança cristã. Não tem. E alguns de vocês têm esse problema. Eu, às vezes, tenho esse problema. Complexo de Messias não tem lugar. Deus, se Ele assim ou determinar em sua graça, irá fechar uma igreja com um homem que está liderando de uma forma narcisista. Ou com complexo de Messias. Na graça dele, Ele vai fazer isso. Sem a graça dele, talvez a igreja vá continuar. Vai ser pior. João Batista, ele sabia exatamente quem ele era e ele entendeu exatamente quem ele não era e ele declarou, eu não sou o Cristo. Ele declarou, eu não sou o Cristo. Mais tarde, ele foi decapitado, né? Mas mesmo assim, Jesus em Lucas capítulo 7 falou isso sobre João Batista. Ele foi o maior que já nasceu entre... Impressionante, né? É o mesmo cara que falou, eu não sou o Cristo. Deus exaltou. Ele compreendeu a sua identidade, pelo menos em parte. Temos o privilégio de compreender melhor as riquezas encontradas em nossa identidade em Cristo. Jerry Bridges escreveu isso, né? E ele é autor fantástico. Você deve ler algumas coisas que ele escreveu. Mas você é amado e aceito por Deus pelos méritos de Jesus. Você é abençoado por Deus através do mérito de Jesus. Nada que você fez vai causar para Ele te amar você menos ou até mais. É a medida em que nós entendemos que nossa identidade está em Cristo que vamos entender que nossa igreja, a nossa liderança, a nossa posição está enraizada em Cristo também. Isso traz segurança, que é o nosso segundo ponto. Então, primeiro ponto, refletir sobre o Evangelho nos lembra de nossa identidade. Segundo, refletir sobre o Evangelho nos lembra de nossa segurança. O ministério pastoral, é marcado pela ansiedade. Cada vez eu entro no púlpito para pregar, especialmente em português, eu tenho bastante ansiedade, gente. Até em inglês, né? Porque eu estou tratando a palavra de Deus. Normalmente ficamos ansiosos porque nós queremos ser em controle. Queremos ter os próprios atributos que Deus tem. Nós confundimos ter os frutos do Espírito com a busca por atributos que nunca fomos projetados para ter. Deus tem alguns atributos incomunicáveis sobre, por exemplo, a sua onipotência, onipresença, controle, que nós, como pastores e líderes, nunca fomos projetados para ter. A nossa segurança deve descansar em sua soberania. Sua mão soberana, né? Nós não precisamos lutar, pois Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça de qualquer movimento ou rede que nós temos aqui. Ele está no controle sobre o casamento na igreja que não está dando certo entre irmãos que você conhece. Não irmãos, né? Não sei se chegou no Brasil ainda, mas... entre uma mulher e homem, né? Ele sabe sobre essa situação. Ele conhece o líder que você tem dificuldade com. Ele conhece uma pessoa na sua igreja, diácono, que está chato. Ele fornece a graça que você precisa. Ele é misericordioso para as pessoas que precisam disso. E também Ele é misericordioso mesmo com aqueles que são pessoas ingratas. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa segurança. Nós somos a sua igreja e como Ele disse a Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja está sendo construída sobre uma rocha sólida. A segurança na rocha dos séculos, gente.
Então, refletindo sobre o Evangelho, vai moldar a sua visão da igreja. Vai plantar uma igreja com poucas pessoas? Sua segurança está no Senhor. Ele vai trazer as pessoas certas na hora certa, do jeito certo. Acredita nisso? Tem uma igreja com um monte de problemas? Bem-vindo ao clube, gente. Muitas outras pessoas aqui têm a mesma situação, né? Gente, nós precisamos liderar de uma forma onde a gente tem uma extrema sensação de confiança na soberania do Senhor, porque isso é extremamente contagioso. Você não tem que ser a pessoa mais reformada do mundo, mas você tem que confiar em Deus. Talvez você é armeniano, mas você tem que confiar em Deus. Tudo bem. Eu não sei se eu deveria ter falado isso, na verdade. Podemos, como se diz, né? Apagar isso. Obrigado. Vamos continuar aqui. Elise, realmente eu não sei se fez sentido, na verdade. Mas vamos continuar. Nossa. Elise Fitzpatrick, ela escreveu isso. Uma das razões porque não crescemos em obediência e gratidão comum como deveríamos é que nós temos amnésia. Nós esquecemos que somos limpos de nossos pecados. Em outras palavras, a falha no curso de santificação é o resultado direto de não lembrarmos do amor de Deus por nós no Evangelho. Quando não refletimos sobre a segurança encontrada no Evangelho, falta conforto, né? Falta segurança, como ela escreveu. Temos uma tendência a manipular as pessoas. Nossa ansiedade nos conduz à manipulação. Em muitas igrejas, pastores têm problemas com isso também. Mas como pastores, a gente não pode fazer isso. Pessoas nos foram confiadas. Seja pastor, seja um presbítero. Pessoas foram confiadas. As pessoas não nos foram confiadas apenas para algum serviço seja feito para fazer a igreja. Fomos confiados com pessoas que vão ser apresentadas diante de Deus. Devemos pensar nos melhores interesses do nosso povo e isso requer reflexão no Evangelho. Se não refletimos no Evangelho, os interesses mundanos, os nossos próprios interesses carnais, vão ocupar o palco de frente e no centro. Isso acontece muitas vezes e a razão pela qual, em parte, nós temos tantas pessoas desigrejadas é porque muitos na igreja têm sido manipulados, usados e até mesmo abusados por pastores e líderes. Nem todos. Tem a galera desagrejada que são simplesmente chatos. Que não querem submeter nada de jeito nenhum, né? Não devemos manipular pessoas em situações em nossa liderança Cristo, porque nós sabemos que Deus, Ele está em última análise, Ele está em controle, né? No controle. Ele é a nossa segurança. Então, refletir sobre o Evangelho nos lembra da nossa identidade e nossa segurança. Terceira coisa, a refletir sobre o Evangelho assegura a nossa integridade. A nossa integridade. Refletir sobre o Evangelho nos faz crescer para garantir que tenhamos integridade. Ela nos leva a crescer nessa direção, pelo menos. É um resultado de santificação. Ao refletir diariamente sobre a joia multifacetada, a palavra, né? Do Evangelho, nós somos muito menos propensos a sair da pista em termos de nosso caráter. Eu tenho visto, infelizmente, a forma como muitos pastores que são pregadores incríveis vivem. Esses pastores têm questões fundamentais de caráter que não foram abordadas. Parece que o conselho ou a equipe de liderança na igreja dele nunca considerou as qualificações reais de um presbítero, né?
as questões de integridade, seja integridade financeira, sexual, honestidade. Essas coisas, gente, são fundamentais, né? Pastores e líderes também que são mentirosos habituais, mesmo nas pequenas coisas, dão um testemunho terrível, né? Eu não sei se você já foi chamado para pregar numa igreja. Só para saber, quantas pessoas você tem na sua igreja? Gente, nós temos mais ou menos 400. Ok, você chega lá domingo à noite, você contou 65 pessoas. O que aconteceu aqui, gente? O pastor gosta de mentir. O problema é ele não consegue falar a verdade. Gente, eu vou lá, cara. Eu gosto de pregar, eu gosto de usar meu dom. Então não se preocupe. 400 pessoas ou 55, cara. Eu vou lá, man. Pastores que exageram constantemente estão sinalizando para todos ao seu redor que pode haver outras questões de integridade. Uma questão de integridade que é mais problemática é o perdão. Ser um pastor, um líder invejoso, isso consome todo o seu ser. A falta de perdão é uma falta de integridade. Uma questão chave no ministério. Se uma cultura de liderança numa igreja não mantiver bem alta a bandeira de perdão, é um sinal que o evangelho, pelo menos em parte, não é central. Nós precisamos perdoar e nós precisamos ser perdoados. Amém? Se alguém tiver queixa, a Escritura diz, contra outro, perdoem-se mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Assim também vós deveis perdoar. A cultura de perdão começa com líderes que são capazes de perdoar. Suas esposas, filhos, seus co-líderes. Não há espaço para a falta de perdão no reino de Deus. O Evangelho assegura a nossa integridade, lembrando-nos essa verdade simples. Jesus Cristo perdoa. Nada para o coração humano é tão abrangente quanto o amor de Deus expresso através do seu perdão. Refletir sobre o Evangelho sempre nos molda para termos grande integridade em nossa liderança e em nosso ministério. Lembra de nossa identidade, então. Lembra de nossa segurança, de nossa integridade. Vai causar a nós examinar isso e, finalmente, refletir sobre o Evangelho nos permite ordenar as nossas prioridades. Jonathan Edwards, ele ensinou que somos guiados pelos nossos afetos. Somos governados por nossos amores. No entanto, o mundo é um terreno fértil para amores mal colocados. C.S. Lewis entendeu isso fundamentalmente quando ele escreveu numa carta em 1952. Ele falou o seguinte: quando eu aprender a amar a Deus melhor do que a minha esposa, eu passarei a amar minha esposa melhor do que eu faço agora. Quando as primeiras coisas são colocadas em primeiro lugar, as segundas coisas não são suprimidas, mas aumentadas. Para o líder, para o pastor, Deus sempre deve ser nosso primeiro amor. Nossas mulheres, nossas famílias vêm em seguida e finalmente o ministério e a igreja são priorizados depois de nossas famílias. Mas muitos de nós, como pastores, amam o ministério acima das nossas famílias e o resultado é devastador. Muitas vezes ela toma a forma de uma criança rebelde, né? Eu soube recentemente de uma filha de um líder bem conhecido lá na minha terra, e a filha dele se corta regularmente em casa. Ela estava tão faminta por atenção. O que isso diz sobre o seu pai? Devemos priorizar os nossos amores como líderes. Mesmo como líderes missionais, uma vez que nossa primeira missão é a nossa família. A gente tem que ser lembrado, a nossa primeira missão é a nossa família. Precisamos priorizar nossos amores. Deixe-me compartilhar um exemplo pessoal, né? Só para fechar aqui. Agora eu tenho filhos, e às vezes, na verdade, 2 filhas, né?
E eu passo os sábados no parque, às vezes, com elas. E há um parquinho perto da minha casa, lá aqui na Barra, numa área chamada, num bairro chamado Jardim Oceânico. Nós temos uma pracinha lá. E às vezes eu vou lá no sábado com a minha filha, Sofia, que é mais velha. E um dia, não havia muita gente lá, não sei porquê, eu acho que porque acabou de chover. E não foi um dia ideal para estar lá, mas Sofia e eu, a gente estava lá. E eu notei que havia só um outro menino lá, um pouco mais velho do que ela. Ela tinha 3 anos na época, não, quase 3 anos, e ele tinha talvez 4 e meio. E ele estava brincando nas barras de macaco, não sei se faz sentido em português, the monkey bars. E continuou tentando chamar sempre a atenção do seu pai. O pai estava sentado, né? Mas para minha surpresa, o pai dele ficou no banco o tempo inteiro, ficou só com seu telefone celular, olhando assim, né, para o celular. Mas não foi só por um momento, né? O tempinho. O tempo todo que ele fiquei lá. Desculpa. O tempo inteiro eu estava lá, ele estava sentado lá no banco. E parece que cada momento, cada minuto, o menino de 4 anos de idade estava apenas tentando chamar a atenção do seu pai. Papai, 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 papai. Ele só queria se mostrar para seu pai. E o pai respondia, simplesmente olhando, muito rápido, sinal de joia. Joia. Eu nunca vi uma resposta com menos entusiasmo na minha vida. E outra vez de novo, papai, papai, e a resposta. Ele queria tanto a atenção de seu pai. Ele não entendeu. E então eu pensei sobre a minha filha que estava lá. Minha filha, como alguns de vocês sabem, nessa época tinha muita dificuldade para falar. E agora ela fala, mas ela não fala muito bem ainda. Ela tem um distúrbio de fala e alguns problemas com a atenção. E a gente tem gastado já, até 3 anos, milhares de reais em terapia para levar ela para o ponto onde ela estava nesse momento. E eu pensei comigo mesmo, como eu gostaria de ter a atenção da minha filha, que não consegue me dar essa atenção. Gostaria muito que ela gritasse para mim, papai, papai. Nessa época foi difícil para ela até querer olhar para mim. Todas as amigas delas, da idade dela, já estavam capazes de falar. Neste momento, ela nem mesmo estava falando. E como essa cara pode ser um idiota para não dar nenhuma atenção, seu filho, que quer isso claramente. Enquanto eu adoraria ter a atenção que ela estava recebendo. Na época, minha filha não queria me abraçar. Graças a Deus, Deus tem feito um milagre na vida dela. Desde esse 1 ano atrás. Mas o pai não ordenou os seus amores, né? Aparentemente, tudo que estava no seu telefone era mais importante naquele momento do que seu filho. E eu estou certo do que ele estava fazendo não foi uma emergência. Seu amor estava completamente fora do lugar. E nós podemos ficar zangados, né, com esse homem, né? Talvez você dissesse, por que você não foi para cima, falou com ele, parou essa cara? E eu diria que essa cara, muitas vezes, somos todos nós. Eu não estou falando sobre o celular. Eu estou falando sobre priorizar os nossos amores. Nós todos deslocamos nossos amores. Nós não colocamos as coisas na ordem certa. Refletir sobre o Evangelho nos permite estar presentes em nossa vida espiritual no primeiro lugar. Às vezes nós desengajamos de nossa missão pessoalmente e na igreja porque a gente não está focado nas coisas certas. Refletir sobre o Evangelho nos permite ordenar os nossos amores, ordenar nossas prioridades. Tudo vai ficar em ordem
quando nós estamos refletindo sobre o Evangelho. Isso é essencialmente o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Líder, presbítero, marido, pai, cuida de você mesmo e da doutrina. Irmãos, esses são os 4 pontos desta manhã. Refletir sobre o Evangelho nos lembra de nossa identidade, de nossa segurança, garante a nossa integridade e nos ajuda a ordenar as nossas prioridades, nossos amores. Ele nos ajuda a prestar atenção em nossa vida e em nossa doutrina. Líder saudável, uma cultura de liderança saudável numa igreja sempre vai refletir sobre o Evangelho. A questão para nós, hoje de manhã, é: você está refletindo sobre o Evangelho? Não apenas pregando para os outros, para você mesmo, para si mesmo. Mas você está refletindo sobre isso. Se você fizer isso, você vai navegar em todas as perguntas do ministério cristão e ainda todas as questões da sua vida como uma bússola, né? A compass que não vai falhar. Refletir, gente, no Evangelho. Amém?